o Kuma consegue retirar poderes de Akuma no Mi com sua Nikyu no Mi? Porque o Usopp não tem uma arma de fogo e sim um estilingue. Isso deixa ele em desvantagem. Ele vai ter uma evolução de poder absurda depois do arco de Egghead. E o Zoro, qual vai ser o nível de poder final dele? Será que vai ser ali próximo de Yonkou? E o quanto falta para ele se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece? Ou para pelo menos desafiar o Mihawk? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltando para responder as suas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Deixe sua pergunta para o próximo Sogeking que responde, que eu posso responder. Não confundir com as perguntas respondidas no review do capítulo, não é a mesma coisa, não é o mesmo quadro. Mas deixe suas perguntas aqui embaixo que eu vou estar olhando. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Everton Andrade, já que o poder do Kuma é tornar tangível algo intangível, será que ele consegue tirar os poderes da Akuma no Mi de alguém? Existe uma grande possibilidade que sim, eu vou tentar explicar aqui como eu imagino que isso possa acontecer. Recentemente foi revelado pra gente, ou foi só confirmado algo que já tinha sido revelado dentro da obra, que o Kuma pode tornar aquilo que é intangível intangível. Como por exemplo, a dor física. Só que recentemente foi mostrado pra gente que ele também consegue retirar as memórias de uma pessoa, como ele fez com ele mesmo, e retirou as suas memórias e guardou elas dentro de uma bolha. Então, se existir a possibilidade de que ele possa retirar poderes de alguém, porque esses poderes estão no corpo da pessoa de uma forma que não dá para perceber ou intangível, ele retiraria os poderes e colocaria dentro de uma bolha também. Não é como se a pessoa fosse perder os seus poderes para sempre, mas ficaria preso ou contido naquela bolha e só depois que essa bolha estourasse, aí os poderes voltavam para a pessoa mais uma vez. Se existir a possibilidade que isso possa acontecer, eu só vejo essa forma dele retirar os poderes de alguém. Senão, ele não vai conseguir retirar, até mesmo porque tem um ponto contra isso, que é o fato de que, quando uma pessoa come um Akuma no Mi, é como se aquele poder entrasse na célula da pessoa, ou modificasse a célula daquela pessoa, para que a partir daquele ponto ela possa criar, se transformar, ou fazer qualquer coisa que a Akuma no Mi permita com que aquela pessoa faça. Lucas Martins. Barba Negra não é fraco, se fosse jamais teria feito a cicatriz no Shanks ou derrotaria o Ace tão facilmente. Com certeza o Barba Negra não é fraco, mas depende de quais aspectos a gente está considerando na hora de falar que ele é fraco ou não. Fisicamente, a gente vê ou tem certeza que ele é fraco, só que ele tem poderes que compensam isso. Tem um poder que a gente não sabe ainda qual é ou não foi revelado, que fez com que o seu porte físico fosse rápido e forte o suficiente para fazer aquela cicatriz no Shanks. E o Shanks falou que não perdeu a concentração ou alguma coisa do tipo, mesmo assim o Tite conseguiu fazer aquela cicatriz. Com o Ace já foi algo diferente, já foi a sua Akuma no Mi inibindo os poderes da Akuma no Mi do Ace, ou então absorvendo os poderes com um buraco negro, e acabou que o Ace foi derrotado depois. Só que não foi fácil. Só que muita gente tem essa ideia de que o Tite é fraco pelo fato de que sempre que ele entra numa luta, ele sempre toma o primeiro dano. E depois ele consegue reverter de alguma forma e vence no final. Só que por ele ser um gordinho, cachaceiro e sempre tomar o primeiro dano, as pessoas acham que ele é fraco, mas na verdade não é. Principalmente nesse momento da história, que o Oda precisa mostrar o 100% do poder de um Yonkou, agora com o Luffy, agora com o Tite, com o Shanks e até com o Bug. O Oda vai ter que mostrar o 100% do poder de um Yonkou, coisa que ele não mostrou com Kaido, Big Mom e até o Barba Branca. Foi pra guerra de Marineford já velho e doente. Thiago, Sogeking, eu pensei em uma coisa. Será que o Luffy vai se aliar ao Kobe para derrotar o Barba Negra, fazendo o paralelo de Roger e Garp para derrotar o Shebek? Seria uma ótima batalha se o Oda realmente refizesse a batalha do Roger com Garp vs Shebek, atualmente com o Luffy, o Kobe contra o Barba Negra. Só que tem um ponto contra isso, que é o fato de que o Kobe ainda não me parece nem perto de um nível que consiga lutar contra o Barba Negra. A gente sabe que eles já se envolveram em um incidente e dali saiu alguma interação entre eles,
que a gente viu recentemente quando o Barba Negra tentou roubar os poderes da Boa Hancock e o Kobe acabou sendo capturado, mas eu acho que o Kobe não tem e nem vai ter até o final da obra nível o suficiente para se comparar ao Luffy, ou então para conseguir bater de frente com o Teach. Esse é o único problema dessa batalha acontecer. Mas se de alguma forma o Kobe, sei lá, ele for obrigado a comer uma Akuma no Mi pelo próprio Teach, ou então se ele realmente quiser comer uma Akuma no Mi e aí se tornar muito mais forte, aí sim eu acredito que essa batalha possa acontecer. Se não, eu não vejo ele tendo nível de poder até o final da obra que chegue perto ao do Luffy para bater de frente com o Teach. Vitor Costa, salve Sogeking! Sabemos que o objetivo final dos revolucionários é derrubar o sistema e o governo mundial. Porém, isso me faz pensar, o que vai acontecer com a maioria deles, como o Dragon, após isso acontecer? Acho que o mais provável é que eles se tornem a nova marinha e o governo, como por exemplo o Dragon como novo almirante de frota. Ironicamente, isso faria toda a família do Luffy o caçar no futuro. Eu já não acredito tanto que isso possa acontecer. O objetivo máximo do exército revolucionário é derrubar os Tenryubitos, é fazer com que eles não tenham mais o poder e mudar o governo de como ele é atualmente, tornar esse governo um pouco mais justo para todas as pessoas, para todas as ilhas do mundo de One Piece. Eu não acho que o Dragon vá querer realmente uma posição alta dentro da marinha ou do governo mundial, só porque ele é quem está lutando contra esse governo atual. A não ser que seja estritamente preciso. Não tem ninguém para tomar de conta aqui, só o Dragon, aí eu acredito que ele vai querer. Mas não, ele não vai obrigar, ou ele não vai impor um novo governo para o mundo de One Piece. Essa não é a ideia deles. Eles também não abominam a monarquia, ou seja, eles não querem exterminar a monarquia dentro do mundo de One Piece. Eles só querem libertar os povos de reis tiranos, por exemplo. Então eu não acho que o Dragon queira realmente uma posição no governo ou na marinha. Neto, cara, você acha que o Barba Negra vai conseguir matar o Law? O Law é um personagem muito importante pra morrer ali fora das páginas, ou pra, sei lá, acontecer alguma coisa trágica com ele fora das páginas. Ele veio com os Mugiwaras desde Punk Hazard até agora o arco de Wano. Não acredito que ele vá morrer sem que a gente veja, ou sem que o Oda nos dê um maravilhoso motivo para que isso aconteça. Porque os personagens geralmente não morrem na obra de One Piece. Então eu não acho que o Law vai morrer e nem que o Teach queira matar o Law. Porque ele é a única pessoa em One Piece que consegue utilizar o 100% da sua Akuma no Mi. E quando eu falo 100%, eu tô falando da cirurgia da juventude perene. Quem sabe o Teach não sabe dessa cirurgia e quem sabe ele não vai querer forçar o Law a fazer essa cirurgia nele. Só que ele tem que forçar de alguma forma que não mate o Law antes que ele faça isso, porque senão ele perde a cirurgia da juventude perene. Então acho que se for para o Law morrer, o Oda vai estender isso até o final da obra, para que lá o Law possa fazer essa cirurgia em alguém, pode ser no Luffy, pode ser no Teach, e só aí ele vai morrer. Sumire Okamura. Os clones do Vegapunk podem usar Haki? Para responder sua pergunta, primeiro a gente tem que saber o que são os clones do Vegapunk. Eles são feitos de carne e osso, são clones humanos, alguns deles no caso, ou são feitos de peças, eles são robôs realmente, onde o Vegapunk só passou a sua consciência para cada um deles. A partir dessa resposta, a gente pode pensar ou imaginar se eles podem ou não desenvolver o Haki do armamento, o Haki da observação, e por aí vai. Porque o Haki, ele vem do espírito do seu usuário, e o Oda só trabalhou com espírito com os diversos humanos ou as diversas raças que existem dentro do mundo de One Piece. Ou até com o Sunny, ou até com o Going Merry no caso, onde ele tinha ali uma consciência, desenvolveu ao longo do tempo, e aí depois ele morreu. Mas, no caso, o Going Merry, com aquela consciência, será que ele conseguiria desenvolver um tipo de Haki? A gente não sabe. Da mesma forma que também não sabe se robôs podem desenvolver o Haki. Eu acredito que não. Então, a partir do momento que a gente tiver uma verdadeira resposta do que são os clones do Vegapunk, a gente pode ter uma resposta para essa pergunta. Até porque a Atlas ela foi destruída, ou teoricamente teria sido destruída. Tinha sido destruída pelo Rob Lute, mas depois ela voltou normalmente, porque eles têm peças sobressalentes. Mas o Rokuo ganhou um ataque absurdo que atingiu o Luffy quando o Luffy lutou com o Rob Lute, e atingiu em cheio a cabeça da Atlas e ela não morreu.
ela só trocou de peça e ficou de boa de novo. O que me faz pensar que eles na verdade são realmente só robôs. Então eles não desenvolveriam o haki do armamento, ou nenhum tipo de haki. Mirai, se o Law colocasse as mãos do Kuma nele, ele poderia usar os poderes da Nikyu Nikyu? Teoricamente sim. Se o Law cortasse as mãos do Kuma e colocasse nele mesmo ou em outra pessoa, essa pessoa conseguiria utilizar os poderes da Nikyu Nikyu. Porque mesmo com uma parte do seu corpo cortada, aquela parte ainda está ligada ao seu antigo usuário. A gente viu que quando, sei lá, o Luffy pegou o pé do Kinemon, ou a parte de trás do Kinemon, ele estava sentindo tudo o que estava acontecendo na sua outra parte, ou a parte de cima. Ele estava sentindo tudo aquilo que estava acontecendo com a parte inferior. Então, a gente pode pensar nisso como ainda existe essa ligação entre o usuário e a parte cortada. Então, se o Law utilizasse os poderes, utilizasse as mãos do Kuma, ele teria os poderes da Nikyu Nikyu no Mi e poderia utilizar da maneira como ele quisesse. Bastou recortar e colocar nele mesmo ou em outra pessoa. MrBeast. Sogeking, o Sprint Miabu precisa revertir seu corpo com haki para causar dano em um usuário de Logia com o seu poder, ou ele consegue revertir as ondas sonoras dele com haki? O Oda já confirmou pra gente na luta do Luffy contra o Katakuri que substâncias fora do corpo do usuário, mas que mantenham uma ligação com ele, podem ser imbuídas com o haki do armamento e conseguem atingir os seus inimigos, ou pode atingir os seus inimigos. O Katakuri faz isso com um tipo de mote que ele cria ali um pouco distante do corpo dele, e ele cria mãos daquele mote e consegue imbuí-las com o haki do armamento. Então, para o Sprint Miapu atingir usuários de Logia, necessariamente ele teria que imbuir o seu haki do armamento naquelas ondas, ou no tipo de onda que ele imprime quando ele toca algum tipo de instrumento. Quando é um cheat, se eu não me engano, é um corte, e quando é um boom, é uma explosão, ou bom é uma explosão, alguma coisa assim. Então, para afetar usuários de Logia, afetar seus corpos reais, ele teria que imbuir essas ondas sonoras com o seu haki do armamento. E só com isso funcionaria em usuários de Logia. Gustavo Henrique. Existe algum motivo para o Usopp ter uma baladeira como arma, ou é só porque o Oda quis mostrar que baladeira pode se igualar ou até mesmo superar uma arma de fogo? Eu consigo ver basicamente 3 motivos para o Usopp utilizar um estilingue ao invés de uma arma de fogo de verdade. O primeiro deles é que ele tem esse estilingue ou vem treinando sua mira desde que era pequeno. Uma criança não poderia treinar desde pequeno com uma arma de fogo. Muito provavelmente foi o Yasop que deu para ele esse estilingue para que ele começasse a atirar e treinar a sua mira. Um segundo ponto é que o Usopp é um dos protagonistas da história. Não ficaria legal, pelo menos comercialmente, um dos protagonistas sempre portando uma arma e necessariamente tendo que acertar seus inimigos com ela e nos mostrar toda aquela cena. Porque uma arma ela realmente foi feita para tirar vidas de outras pessoas. Então o Usopp ele teria que atirar, acertar seus inimigos para derrotá-los. Algo que eu vejo que o Oda poderia não querer fazer dentro da obra, ou isso não pegaria muito bem comercialmente. Mas eu vejo um terceiro ponto também, que no caso é a versatilidade do estilingue. A gente viu que o Usopp vem evoluindo seu estilingue até o ponto que ele tem o Kuro Kabuto, e cada uma dessas evoluções foi colocando coisas que ele veio a aprender ou a pegar ao longo da sua jornada. E com isso aumentou em muito o leque das suas habilidades, dos poderes que ele pode lançar. Se o Usopp tivesse só uma arma de fogo, acho que o Oda ficaria ou se sentiria limitado para criar poderes ou diversos novos ataques para o Usopp utilizar contra os seus inimigos. Com o Kabuto já é diferente. Ele pode lançar tiros de fogo, como quando ele colocou Diaus no seu Kabuto. O Kabuto agora é como se fosse uma planta que cresce quando coloca água. Tem as Pop Greens. Esse Kabuto tem uma parte ali que é uma planta carnívora que pode comer destroços para atirar nos seus inimigos. Ele pode atirar Kairoseki também. Então tem uma versatilidade muito maior em o Usopp ter um estilingue do que uma arma de fogo. Inclusive com novos aparatos tecnológicos que ele pode colocar agora em Egghead, que ele está na ilha do Vegapunk, e quem sabe ele não possa adquirir essas novas tecnologias para ampliar ainda mais o seu poder. O Alisson Gabriel. Salve Sogikal. Se o nível de força do Mihawk é comparado ao do Shanks, então quão forte o Zoro será no final de One Piece?
e também o quão longe ele está do seu sonho. Bom, para ser o maior espadachim do mundo de One Piece e manter esse cargo, ele tem que ser muito forte. E aí a gente compara ele com o Shanks, por exemplo. Só que eles eram equilibrados lá quando o Shanks tinha 2 braços, onde eles lutavam no Novo Mundo. Só que atualmente a gente não sabe se o Shanks se tornou mais forte, porque ele teve que evoluir de outras formas depois que ele perdeu um braço, mas eu acredito que tem um equilíbrio entre eles e sim, o Mihawk consegue bater de frente com o Shanks com possibilidade de vencer. Isso nos diz, não só isso, mas o fato de que o Zoro, ele é o vice-capitão do Luffy, sempre acompanha o nível de poder do Luffy. Tudo isso nos diz que ao final da história, sim, o Zoro vai ter ali um nível de poder próximo ou comparável até a de um Yonkou. A gente pode ter uma menção disso com o Roger, rei dos piratas, batendo de frente com todo mundo, e o Ray, ali ó, seguindo seu nível de poder também. Então pode ser que até o final da história, sim, o Zoro tenha ali um nível de poder comparável ao de um Yonkou, porque o bando do Luffy vai ser o bando do Rei dos Piratas, e o Rei dos Piratas está acima, até que os Yonkous. Então seus principais comandantes tem que ser uma força que também consiga bater de frente com eles. E pro Zoro chegar próximo do seu sonho, ou com falta pro Zoro chegar próximo do seu sonho, acredito que seja um nível comparável ou que supere até um de um almirante, por exemplo. Aí ele vai estar apto ou vai ter evoluído todas as suas habilidades ao ponto de conseguir bater de frente até vencer o Mihawk. Acredito que depois desse próximo degrau que o Zoro tá, porque atualmente a gente considera ele como comandante de Yonkou, depois que ele passar o de almirante, se ele passar no caso, ele vai conseguir bater de frente com o Mihawk. Então é essa distância que falta para que ele consiga alcançar o seu sonho, que é se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece.